Imagina aprender em uma semana o que os seus colegas demoram em um mês. E o mais curioso? Sem estudar mais, só mudando a forma. Isso não é mágica, nem truque de coach, é neurociência aplicada. E quando você sentir o quanto isso acelera seu aprendizado, vai parecer que você está burlando o sistema. Mas não está. Você só está usando ele a seu favor. Me diz, você já sentiu aquela sensação desesperadora de estudar horas a fio, de ler o mesmo parágrafo 5 vezes e mesmo assim, na hora da prova, sua mente parece que se transforma em um papel em branco? E pior que isso, você conhece aquela pessoa que parece ter um chip implantado no cérebro, que estuda menos da metade do tempo que você, mas sempre tira as melhores notas? Qual é a diferença entre você e essa pessoa? Não é inteligência, não é dedicação e nem memória fotográfica. É algo muito mais simples, que ninguém te ensinou na escola, mas que a neurociência descobriu há décadas. A forma que você estuda importa infinitamente mais do que quanto tempo você estuda. Enquanto a maioria das pessoas está presa em métodos ultrapassados, grifando livros inteiros até parecerem obras de arte abstrata, relendo o mesmo capítulo até a exaustão, ou criando resumos que nunca serão revistos, existe pessoas que já aplicam pilares científicos da aprendizagem acelerada. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você quer mudar a sua realidade e retirar o sentimento de frustração da sua vida por todas as vezes que passou horas estudando, mas com aquela sensação de que a informação estava escorrendo pela sua mente como um punhado de areia que escorre pelos seus dedos. Mas fique tranquilo, você não está sozinho e o mais importante, você não está fadado a passar a sua vida inteira assim. Existem técnicas tão eficazes que, quando aplicadas corretamente, podem fazer você estudar mais rápido a ponto de você sentir que está fazendo algo ilegal. Parece mentira? Vou te provar que não é. E mais, vou te mostrar exatamente como fazer isso e ao final deste vídeo, você vai descobrir por que o método que você usa atualmente sabotou seus resultados por anos e como corrigir isso hoje mesmo. Pense nisso. Se você estuda por 5 horas, mas retém apenas 10% do conteúdo, você efetivamente aproveitou apenas 30 minutos de estudo. Mas se você estuda apenas 1 hora, com uma estratégia que te ajuda a reter 70%, você não só economiza 4 horas, como ainda aprende mais. Existe uma mentira que permeia todo o sistema educacional. A crença de que quanto mais tempo você gasta estudando, mais você aprende. Na verdade, isso não passa de uma armadilha famosa, a do consumo de informação, onde você confunde tempo investido em conhecimento adquirido. Pense na sua rotina de estudos atual. Provavelmente você chega em casa, pega seus livros, senta na mesa e começa a ler, certo? Páginas e mais páginas passam pelos seus olhos. Você sublinha frases inteiras, preenche cadernos com anotações coloridas que parecem obras de arte. Depois de 4 horas, você se sente produtivo. Afinal, você estudou muito hoje. Mas quando você parar para pensar no assunto, você consegue explicar os pontos principais de cabeça sem consultar suas anotações? Se a resposta é não, você caiu na armadilha. É comum observar nas escolas esse mito de que você precisa estudar por 3 horas ou revisar o capítulo inteiro 3 vezes. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. O seu cérebro não é uma esponja que simplesmente absorve informação automaticamente. Ele é mais como um músculo que precisa de treino específico e descanso para crescer. Então, quando você apenas lê, grifa ou assiste passivamente, seu cérebro interpreta isso como uma atividade de baixa prioridade. Mas isso é como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você despeje, ela sempre vaza. Pesquisas conduzidas por Karpik e Rodger revelaram algo interessante. Estudantes que simplesmente releram o material tiveram um desempenho quase idêntico àqueles que não estudaram. A diferença foi praticamente nula. Isso significa que bilhões de horas de estudo ao redor do mundo são desperdiçadas diariamente. Confundimos movimento com progresso, tempo gasto com conhecimento adquirido. E o pior,
Acreditamos que somos estudantes dedicados por causa das horas investidas, quando na verdade estamos apenas criando uma ilusão de produtividade que nos mantém presos em um ciclo vicioso de baixo desempenho. Mas existe uma forma diferente de fazer isso. Uma forma que força seu cérebro a tratar a informação como prioridade máxima. E isso nos leva ao primeiro pilar da aprendizagem acelerada. Existe um fenômeno na neurociência chamado efeito de teste, que literalmente quebra as regras do que achávamos sobre a aprendizagem. O estudo de Karpik e Rodger testou isso de forma brilhante. 2 grupos estudaram o mesmo material, mas um grupo apenas releu repetidamente, enquanto o outro se testou ativamente. O resultado foi devastador para os métodos tradicionais. Após uma semana, o grupo que se autotestou lembrou-se de aproximadamente 61% do conteúdo, enquanto o grupo da releitura conseguiu recordar aproximadamente 40%. Uma diferença expressiva de performance, ou seja, a simples releitura gerou resultados inferiores, enquanto o autoteste impulsionou uma retenção significativa. Então guarde isso. Toda vez que você relê um capítulo esperando que ele grude melhor na sua memória, você está literalmente desperdiçando seu tempo. É como tentar fortalecer um músculo apenas olhando para ele, em vez de exercitá-lo. Mas por que isso é importante? Porque quando você se força a recuperar informação da sua mente sem consultar o material, você está literalmente fortalecendo as conexões neurais existentes no seu cérebro. É como atravessar uma trilha no meio do mato na primeira vez. É difícil, confuso, cheio de obstáculos. Mas quanto mais vezes você passar por ali, mais o caminho se firma, até virar uma estrada bem marcada, fácil de seguir e quase impossível de esquecer. Então, qual é o segredo para recuperar a informação mais fácil? Transforme qualquer conteúdo em perguntas antes mesmo de começar a estudar. Em vez de ler passivamente sobre funções matemáticas, pergunte-se: o que é uma função? Como identifico o domínio e a imagem? Quais os tipos mais comuns de funções e suas características? Depois, tente responder sem consultar o material. Essa técnica força seu cérebro a trabalhar ativamente, criando o esforço desejável. Mas agora, digamos que você esteja estudando para um concurso. Em vez de ficar relendo várias apostilas, foque em resolver muitas questões de provas anteriores. Mesmo que erre, especialmente quando errar. Cada erro representa uma oportunidade valiosa de fortalecer sua memória. E em volta disso, existe uma estratégia poderosa que é refazer seus deveres ou provas que já foram corrigidos, especialmente as perguntas que você errou. Tente aprender como chegar à resposta certa assim que receber o feedback. Se seu professor devolver seu trabalho hoje, não espere uma semana para revisar os erros. Faça isso no mesmo dia, porque seu cérebro conseguirá reter melhor essa informação quando ela ainda estiver fresca na memória de trabalho. Você pode usar a tecnologia ao seu favor. Peça ao ChatGPT para transformar suas anotações em perguntas. Crie flashcards e trate tudo como se fosse um jogo. Transforme cada tópico que você precisa aprender em uma série de perguntas que você faz para si mesmo. E lembre-se de algo fundamental. Não espere acertar todas as perguntas logo de primeira. Isso tem que ser desafiante mesmo. A lei de York-Dodson mostra que ser desafiado pode, na verdade, beneficiar o aprendizado. Então, se desafie um pouco e tente se divertir com o processo. Quando você domina essa técnica, algo incrível acontece. Você percebe que pode aprender em 1 hora o que antes levava 5. Não porque você está estudando mais rápido, mas porque finalmente está estudando da forma que seu cérebro foi projetado para aprender. Agora que você entendeu o poder da prática de recuperação, chegou a hora de descobrir quando colocar isso em prática. Mas vou logo te dizer, a solução não é estudar mais, mas sim estudar nos momentos certos, revisando informações exatamente quando você está prestes a esquecê-las. Vou te explicar isso com uma analogia que vai mudar sua perspectiva para sempre.
Pense no aprendizado como regar um gramado, onde você tem duas opções: regar uma vez por semana por 90 minutos de uma vez só, encharcando completamente a grama, ou regar 3 vezes por semana por 30 minutos cada, mantendo o solo sempre na umidade certa. Qual você acha que vai deixar sua grama mais verde e saudável? Exato, a segunda opção. Com o aprendizado, funciona da mesma forma. É melhor estudar um pouco, esperar um tempo, estudar de novo, esperar outro tempo e assim por diante, do que tentar enfiar tudo na cabeça de uma vez só. A repetição espaçada é baseada na curva do esquecimento de Ebbinghaus e aproveita algo genial sobre como nosso cérebro funciona, que seria o fato de que um pouco de esquecimento entre as sessões torna o processo de recuperação mais eficaz. Então, o timing de aprendizagem é crucial. Revisar cedo sem feedback é desperdício de tempo, porque a informação ainda está fresca. Revisar muito tarde significa que você já esqueceu e precisa reaprender tudo do zero. Mas acertar o timing exato é como encontrar o ponto ideal de uma onda que talvez você queira surfar. Mas aqui está um detalhe crucial que pode sabotar todo esse processo: o sono. Durante o sono, especialmente durante a fase chamada Slow Wave Sleep, sono de ondas lentas, acontece algo mágico no seu cérebro. As informações que você aprendeu durante o dia são transferidas do hipocampo, que é como a sala de entrada da memória, onde ficam armazenadas as memórias de longo prazo. É literalmente durante o sono que seu cérebro arquiva o que você aprende. Por isso, estudar até tarde e dormir mal não é apenas cansativo, é contraproducente. Você está sabotando o processo natural que seu cérebro usa para consolidar o aprendizado. Então, a estratégia do segundo pilar fica assim: estude com foco durante o dia, dê intervalos estratégicos entre as revisões e durma bem para permitir que seu cérebro processe e consolide tudo. Ao fazer isso, você coloca em prática um sistema que trabalha a favor da biologia do seu cérebro e não contra ela. Agora vamos falar sobre a estratégia de intercalação que vai contra tudo que te ensinaram sobre focar em uma coisa de cada vez. A intercalação de conteúdos é quando você alterna entre diferentes tópicos ou habilidades durante uma sessão de estudo, em vez de se concentrar obsessivamente em apenas um assunto. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está trabalhando no seu desenvolvimento pessoal e quer evoluir em 3 áreas: autoconfiança, comunicação e organização. O método tradicional diria para você passar um dia inteiro só lendo sobre autoconfiança. No dia seguinte, estudar apenas técnicas de comunicação. E depois, focar só em métodos de organização, separando tudo em blocos isolados. Mas isso é errado. O cérebro humano aprende melhor com variação e contraste. Quando você estuda apenas um tópico por vez, cria uma ilusão de competência de que parece que você já dominou o assunto. Mas, na verdade, você apenas se acostumou com o padrão repetitivo. Com a intercalação, acontece o contrário. Você mistura diferentes tipos de problemas ou conceitos dentro da mesma sessão de estudo. Em vez de passar horas apenas lendo sobre autoconfiança, você alterna. Lê um trecho sobre autoconfiança, depois pratica uma técnica de comunicação. Em seguida, organiza seu dia com uma ferramenta de produtividade e, então, retorna à autoconfiança. E assim por diante. Parece ineficiente, né? Afinal, você está perdendo tempo, mudando de assunto, perdendo ritmo, tendo que religar o cérebro para cada novo tipo de problema. Mas a ciência descobriu que essa aparente ineficiência é exatamente o que força o cérebro a se adaptar, a comparar e, de fato, a aprender. Cada vez que você muda de assunto, o seu cérebro precisa mudar de marcha, ativar diferentes conexões neurais e pensar de forma diferente. E isso te mantém mentalmente alerta e cria conexões mais ricas entre os diferentes conceitos. A intercalação também melhora algo chamado de transferência de conhecimento, que é a sua capacidade de aplicar o que aprendeu em situações novas e diferentes. Quando você varia sua prática, você fica melhor em reconhecer padrões e a identificar qual estratégia usar em cada situação específica. Mas atenção! A modificação precisa ser sutil.
não extrema. Na prática, significa que durante uma sessão de estudo, você pode começar com 20 minutos para um assunto, depois mudar para 15 minutos de outro assunto e depois mudar para o assunto inicial novamente. Isso faz com que a sua mente crie conexões mais robustas e flexíveis. Mas agora que você conhece os 3 pilares, o próximo passo é combiná-los em um sistema coeso. Não adianta usar apenas um pilar. O resultado acontece quando eles trabalham juntos, criando um efeito sinérgico que multiplica o seu aprendizado. Até porque vamos combinar que teoria sem aplicação é apenas entretenimento intelectual, não é mesmo? Então, vamos ao que realmente importa. Como transformar esses conhecimentos em resultados concretos hoje mesmo. Primeiro, antes de começar a estudar, dedique 10 minutos para transformar o material em perguntas específicas. Segundo, configure um sistema de revisão espaçada. Você pode fazer isso com um aplicativo, uma planilha simples ou até mesmo alarmes no celular. O importante é ter lembretes automáticos para revisar nos intervalos corretos. 1 dia, 3 dias, 1 semana, 3 semanas. Para a intercalação, mude de assunto a cada 15, 25 minutos durante suas sessões de estudo. Se está estudando apenas uma matéria, varie os tópicos dentro dela. Se tem múltiplas matérias, alterne entre elas seguindo um padrão não linear. Crie métricas para acompanhar seu progresso. Não meça apenas o tempo estudado, mas a taxa de acerto nas autoavaliações, a facilidade para recuperar informações e a capacidade de aplicar conhecimento em contextos novos. E o mais importante, comece pequeno. Escolha apenas um tópico, aplique os 3 pilares por 1 semana e observe os seus resultados. Eu entendo que a sua tentação é querer revolucionar toda a sua rotina de uma vez, mas mudanças sustentáveis acontecem gradualmente. Tudo bem? Lembre-se, a diferença entre pessoas que aprendem rápido e aquelas que lutam durante horas não está na capacidade intelectual, está na estratégia. Enquanto a maioria continua usando métodos que a neurociência já provou serem ineficazes, um pequeno grupo domina as técnicas que realmente funcionam. E a verdade? Você também pode fazer parte desse grupo. E se você ainda está aqui, significa que quer mudar algo em prol disso, não é mesmo? Então grave isso na cabeça. A prática de recuperação força seu cérebro a buscar ativamente as informações, criando memórias mais duradouras. A repetição espaçada combate a curva do esquecimento com o timing certo, e a intercalação desenvolve sua flexibilidade cognitiva e a aplicação prática do que aprende. Quando você junta de fato essas 3 técnicas, sim, você aprende tão rápido e retém tanto conteúdo que vai parecer até que você está quebrando alguma regra. Mas agora é com você. O conhecimento está na sua frente. Que escolha você vai fazer? Continuar na armadilha dos métodos tradicionais? Ou dar o salto para a aprendizagem baseada em evidências e entrar no grupo dos ilegais que aprenderam a jogar o jogo do jeito certo? Me conta nos comentários. O que você vai fazer? E qual desses pilares você vai aplicar primeiro? Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e se inscreva no canal. Isso mostra que podemos produzir mais conteúdos como esse. Ah, e me diz, você já é um RD? Se não, cogite ser. Até o próximo vídeo!